E aí, uma das especialidades que você tem é sobre capital erótico, que Sim. você fala sobre isso. E eu quero tirar essa dúvida. Capital erótico e VSM são coisas diferentes? Sim, são coisas distintas por algumas razões, né? Primeiro, o VSM ele tá muito mais relacionado com a parte de relacionamento, né? Então a gente vê esse termo muito em alta, falando mais na questão dos relacionamentos amorosos. E além disso, também o VSM ele não aborda só a comunicação, por exemplo. Ele aborda o fato de você ter uma vida interessante, ele aborda o fato de você trabalhar com alguma coisa específica, ele aborda várias áreas da tua vida em um conceito só. A questão do capital erótico, primeiro de tudo, né? Ele não abrange só os relacionamentos. Então, o capital erótico, ele serve tanto para o teu lado pessoal quanto para o teu lado profissional. Então, muitos empresários, por exemplo, me procuram para poder aplicar o capital erótico na vida dele. Coisas que eu não vejo tanto acontecendo com a questão do VSM, sabe? Ai. E, além disso, o capital erótico, ele é um mecanismo de comunicação. Então, ele é como se fosse um pilar que você consegue utilizar dentro do VSM, mas ele é estritamente de comunicação. Então, já dando um spoiler pra galera, né? O capital erótico, ele é um mecanismo, uma forma que a gente tem de fazer com que as pessoas se atraiam pela gente sem necessariamente a gente ter a comunicação verbal. Então, é estritamente comunicação não verbal. E essa é a diferença do capital erótico, né? Você fazer com que as pessoas venham até você sem você precisar abrir a boca, digamos Nossa, assim. isso é maravilhoso, porque é a oportunidade que a gente tem e que em alguns lugares provavelmente você não terá essa mesma oportunidade. Quando você está caracterizada disso, que a gente vai falar um pouquinho mais, a chance de dar certo é muito bom, né? Exatamente, porque eu vejo, né, que a gente tem a gente não, né, algumas pessoas têm uma impressão de que, se eu decorar tal fala, se eu souber exatamente o que eu tenho que falar em cada momento, eu vou conseguir criar uma oportunidade ali. Só que não é bem assim que acontece, né? Se eu chego num ambiente e a pessoa não me dá nem a oportunidade de falar, eu posso ter o conteúdo que for. Eu posso ser uma pessoa muito inteligente, mas se a pessoa não me der a oportunidade, não confiar em mim, eu não vou conseguir mostrar tudo isso, né? Então, eu acredito que o capital erótico, ele vem para poder agir dessa forma. Então, eu vou te ajudar a criar oportunidades para que quando você comece o seu discurso, você realmente mostre que você é muito bom, sabe? E ele parte do princípio do que seria, a partir da imagem, seria isso? Da forma como você se veste, de comportamento? Como que seria esses pontos, né? O capital erótico, ele tem como embasamento, né, a principal frase que embasa toda a teoria é que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. Então, tudo gira em torno dessa frase dentro da metodologia do capital erótico. Então, é assim, não que... Aí ele vem desmistificando várias coisas, né? Ele mostra que a atração não é beleza, ele mostra que você não precisa ser bonito para ter uma boa comunicação, porque a gente sabe que existem comunicadores excelentes e que não são bonitos, certeza, né? Então, certeza. Isso é um dos pilares que ele vem mostrando que a gente fica encantado, inclusive. Exatamente. E ele vem para desmistificar tudo isso, mas de fato provar que, por A mais B, que pessoas atraentes de fato são mais bem-sucedidas. Aquelas pessoas que você olha e você fala, eu não sei porquê, mas por alguma razão eu quero estar perto dessa pessoa. E é esse tipo de coisa que a gente não sabe, até um tempo atrás, a gente não sabia que existia uma metodologia para isso. Então, sempre tinha aquela máxima de que, eu quero ser uma pessoa mais atraente, porque todo mundo quer ser uma pessoa mais atraente, né? A gente quer que pessoas se sintam atraídas por nós, seja no nosso pessoal ou no nosso profissional, mas ninguém ou quase ninguém sabia que existia um passo a passo, uma metodologia para isso, né? Então, o capital erótico, ele surge como essa metodologia. Não é um bicho de 7 cabeças, existe um passo a passo para que você se torne uma pessoa mais atraente e usa isso a seu favor. Então, ele é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Sim, é 100% treinável, sabe? Não é dom, é lógico, né? Tem algumas pessoas que a gente fala que nasce com uma facilidade a mais de se comunicar. Não é nenhum dom, né? Uma facilidadezinha a mais, ou às vezes na criação, os pais daquela pessoa influenciaram mais nessa parte, nesse aspecto. Se desenvolveu melhor, mas não é, porque agora eu tenho 30, 40 anos e eu não posso desenvolver isso. Não, qualquer pessoa com qualquer idade pode desenvolver o capital erótico. Isso é muito maravilhoso. Então, é bom até para o pessoal se animar. E eu acho que tem tudo a ver isso que você falou, né? Já que a gente está entrando num ano novo, que a gente aproveite essas dicas e realmente coloque em prática. Porque eu sei muito bem o que você está falando, Kátia, porque eu vim do meio corporativo. E eu usei muito essa técnica sem saber disso, porque eu me inspirei
e me espelhei em muitas pessoas que eu admirava e eu percebia que tinha algo diferente da maioria. Sim. Que eram pessoas que eu reparei nisso, na forma de se vestir, no comportamento, no tom de voz, no posicionamento em determinados lugares, eu conseguia ver nitidamente. Então eu comecei a me inspirar e trazer para minha vida real no mercado, para que eu tivesse essa oportunidade, porque eu sabia do meu potencial, só que como eu estava num andar, digamos assim, como a maioria das pessoas estavam, eu queria ter cargos, ter uma ascensão profissional. Sim. Então eu pensei, eu preciso me destacar. Quem é que vai me escutar? Então, eu preciso pelo menos ter uma referência que as pessoas vão me procurar, e aí eu vou bancar isso, né? E foi através disso que eu comecei a trabalhar na minha imagem, na minha comunicação, e assim, eu não tenho a menor dúvida, tá? É lógico que a minha qualificação foi importante, e isso as pessoas não têm que abrir mão, mas eu não tenho dúvida que eu encurtei muito esse caminho através do meu posicionamento, da minha imagem, e que hoje eu posso dizer que seria essa comunicação, né? Essa que você traz muito na linguagem. Essa questão da capacitação sempre vai ser muito importante, né? Ninguém tem que, o que vale só é a imagem. Não, a gente sabe que hoje em dia, justamente pelo recurso do capital erótico, muita gente usa isso da maneira errada, faz com que pessoas confiem nela, e na hora de abrir a boca a pessoa não tem nada pra agregar. A gente sabe que hoje em dia, então, né, com esse ramo todo de influenciador, a gente sabe que existe muito isso. Mas para você ser um profissional que consegue ter sucesso a longo prazo, né, digamos assim, você precisa ter a qualificação, porque a qualificação ela é muito importante para esse sucesso a longo prazo. Só que o sucesso a curto prazo, ele só vai acontecer se você tiver essa questão do capital erótico, se você tiver bem estruturado em questão do teu posicionamento, com uma imagem positiva, porque as pessoas precisam confiar em você. Para você mostrar teu trabalho, as pessoas precisam olhar para você e falar assim, não, realmente ela é uma pessoa que me passa credibilidade. Então, nesse curto período, o capital erótico é muito importante. E a longo prazo, lógico que a especialização, a tua capacitação é muito importante também, né? Exatamente. E não tem a ver o erótico, porque quando a gente fala erótico, já associa algo mais sexual. Não tem a ver com isso. Não tem a ver. O erótico, ele tem a ver com o desejo, né? Então, por que se chama capital erótico, né? Contando um pouquinho rápido da história. Capital erótico não fui eu que inventei, não é uma metodologia minha. É uma metodologia de uma socióloga inglesa que se chama Catherine Hacking, e ela surgiu com essa ideia de que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, porque ela colocou na mesa assim, falando que, olha, existe o capital financeiro, que é o recurso financeiro que as pessoas têm. Existe o capital cultural, que é o acesso à cultura que as pessoas têm. Então, a faculdade, cursos, técnicas, enfim. E que para isso também precisa de dinheiro, porque para uma pessoa ter acesso à cultura, na grande maioria das vezes ela vai precisar de algum investimento, né? Exatamente. E além disso, também existe o capital social, que antigamente estava muito relacionado com o sobrenome das pessoas. Então, naquela época, no Sul existia muito isso, né? Que o sobrenome era dono da cidade, a família era dona da cidade. Dizer, né? Que até hoje. Até hoje? Ainda existe. Pois é. E tá muito relacionado com o teu ciclo social, mas o quanto que o teu nome tem importância em determinados lugares, e isso também tá muito relacionado com o financeiro, porque eram famílias muito ricas, né? Então você já vem ali de um ciclo social muito favorecido. E ela mostrou que existem todos esses tipos de capitais, mas que ainda assim existiam algumas pessoas que não tinham nenhum desses três recursos, nenhum desses três capitais, e tinham muito sucesso mesmo assim. Então foi por isso que ela parou para estudar o porquê que essas pessoas que não tinham nenhum desses recursos financeiros tinham muito sucesso mesmo assim. E daí ela foi ver e ela pesquisou no livro, existe um livro, né? E o livro dela tem várias estatísticas, várias tabelas em todas as culturas do mundo, por que determinadas pessoas tinham mais sucesso do que outras, ainda mais sucesso do que essas pessoas que tinham esses três capitais e que não conseguiam atingir o sucesso que essa outra pessoa que tinha o famoso capital erótico conseguiu, que ela denominou de capital erótico por causa do desejo. Então, quando você é uma pessoa que trabalha o teu capital erótico, você é capaz de gerar desejo nas outras pessoas. E o desejo, ele é a única coisa capaz de fazer com que alguém saia do ponto A para ir para o ponto B. Então, com que alguém tome uma decisão. Porque o desejo, ele te coloca em movimento. A partir do momento que você fala que você quer alguma coisa, ou eu quero conhecer uma pessoa, eu quero saber um pouco mais do conteúdo daquela pessoa. Às vezes essa motivação não é tão grande para você de fato ir lá e fazer isso. O desejo é o que faz, junta o querer com a motivação. Então é aquela coisa um pouco mais forte, né? Ela olha e fala assim, cara, eu sei que vai valer muito a pena eu ir ali conversar com essa pessoa. Eu sei que vai valer muito a pena porque ela tá me mostrando sem precisar abrir a boca que eu posso confiar nela. Então o erótico, ele tá relacionado
relacionado ao desejo, tá relacionado com você admirar muito uma pessoa sem conseguir explicar. E é por isso que surge todo esse termo, né, do erótico, que gera um pouquinho de confusão aí na gente, querendo ou não, né?